é de que o Palmeiras se posicionou sobre a possível venda de 2 atacantes ainda neste ano, né? Para quem não sabe, assim, a janela europeia foi fechada agora no comecinho de setembro, no finalzinho de agosto para comecinho de setembro, e o jogador não pode mais ser inscrito lá no futebol europeu e os times já de fato não investem mais nos jogadores por agora. Só que em alguns outros lugares do mundo as janelas estão abertas, como por exemplo no Catar e nos Estados Unidos. E nessas, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, teriam aparecido sondagens por 2 jogadores do Palmeiras, 2 atacantes do Palmeiras. O Wesley e o Rony, né? O Wesley reserva do Palmeiras e o Rony titular, hoje em dia dá para dizer titular absoluto do Palmeiras. É o seguinte, a procura dos 2 jogadores, acho que elas seguem duas questões diferentes, né? O Rony tá voando no Palmeiras, ele tá fazendo a melhor temporada dele pelo Palmeiras, tá? É um dos principais artilheiros do time, tá ali, não tá na briga pela artilharia, mas tá ali na página de cima da artilharia do Brasileirão, e tá jogando bem. Eu achei que, não sei se vocês concordam comigo, mas na última partida do Palmeiras, ele teve uma estranha consciência nas finalizações dele, mesmo nas erradas, assim, que foi uma questão mais de falta de pontaria do que falta de fundamento de finalização, que era uma coisa que ele parecia ter. E o Wesley é um cara que não conseguiu se desenvolver, não conseguiu espaço dentro de um Palmeiras que vai precisar se reforçar no ano que vem, e uma venda poderia ser interessante. Acontece que essas sondagens seriam para saída neste ano, com o Palmeiras ainda com 12 jogos para disputar no Brasileirão. E por isso mesmo, de acordo com o Jorge Nicola, o Palmeiras assegura que a presença dos 2 jogadores estão garantidas para até pelo menos a reta final dessa temporada. A questão do Wesley parece ser muito mais financeira, ainda que o Abel Ferreira provavelmente queira a manutenção do Wesley para esses 12 jogos, né? O Wesley pode ser um cara importante, ainda mais que o Rafael Veiga não deve atuar ainda mais nesse ano, né? Ele fez uma artroscopia no tornozelo, pode ser que que ele seja guardado para o ano que vem só. Foi uma questão financeira também, porque o Grupo City, que é um dos mais interessados, teria feito uma proposta de 7 milhões de euros e o Palmeiras meio que deixou claro que não negociaria o Wesley por nada menos que 20 milhões de euros. Uma avaliação que, pelo menos na minha opinião, parece um pouco fora da realidade do que o Wesley produz e mesmo do que ele tem de potencial, né? Eu acho que se ele tivesse um potencial maior, ele teria já mostrado isso no Palmeiras, ainda mais com o time encaixado do jeito que está, e com as oportunidades que ele teve para poder fazer a diferença, acabou não fazendo, e passa longe do que ele pôde fazer, que ele fez em 2020 especialmente, né? Que ele teve aquela sequência muito boa, com o finalzinho do Luxemburgo, com o começo do auxiliar lá, o Cebola, e também com o Abel Ferreira, até ele se machucar, né? E mesmo ele voltou bem, foi um cara importante na reta final da Copa do Brasil, para o Palmeiras, por exemplo, mas enfim, não alcançou o potencial que ele parecia ter. E enquanto isso, o Rony também é muito mais uma questão do jogador e do time manter o jogador para essa reta final. Ele é um titular absoluto, importantíssimo para o Palmeiras nesse esquema atual. E também vale lembrar que assim, até que houve uma sondagem, mas não houve qualquer proposta oficial. A janela do Catar vai fechar na sexta-feira, dia 15 de setembro. Quinta-feira, dia 15 de setembro, hoje é terça-feira, dia 13, 14, 15, quinta-feira, 15 de setembro, e muito dificilmente vai dar tempo de convencer, e tampouco o Catar parece próximo de pagar o valor que o Palmeiras acredita que o Rony valha, e de fato não faz muito sentido você vender um cara que parece ter mercado na Europa, de acordo com as declarações do Abel Ferreira, de acordo com o nível físico dele, que é uma coisa que conta muito lá na Europa, o nível mental dele, né, o cara sempre focado, dificilmente se abala com o jogo, ele deve ter mercado na Europa, obviamente que não para times gigantes, mas para times até medianos da Europa, né? Não faz sentido nenhum você vender um cara agora por uma grana que pode ser maior e que pode ser muito mais interessante para a própria carreira do Rony, né? Então, o Palmeiras aí dando essa resposta informal por via do Jorge Nicola, e que o foco vai ser agora a conquista do Brasileirão. O Palmeiras que está a 8 pontos de vantagem do segundo colocado Internacional e tem a faca e o queijo na mão para conquistar. Salve galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia,
traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores, que você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeos sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu?